Crises de imagem, oportunidades de negócio, mudanças no mercado. Diferentes motivos podem levar uma empresa a reposicionar uma marca. No episódio de hoje, a gente descobre tudo sobre rebranding. Olá, pessoal. Eu sou o Caio Corrêa e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Para entender o processo de rebranding, hoje eu vou receber Daniela Borges, professora do Master em Branding da ESPM, e Lucas Baltenberg, professor e coordenador da pós-graduação da ESPM. Daniela, Lucas, que nos acompanham online, muitíssimo obrigado por terem aceitado o nosso convite. Sejam bem-vindos ao Lifelong Cast. Obrigada a você pelo convite. Queridos, vamos começar. Eu queria começar a nossa conversa direcionando para ti, Daniela, para a gente falar sobre o que é o rebranding, né, e quais são os seus princípios. A gente ouve muito esse termo ser utilizado, né, principalmente no meio do marketing. Ah, não, essa empresa ela está precisando de um rebranding. Ah, isso aqui tá. Então, o que que é o rebranding? E, né, vamos colocar ali os conceitos mais básicos para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo nesse momento. Muito boa pergunta. Antes de eu falar sobre rebranding, eu acho interessante a gente falar que existem 2 processos, o rebranding e o refreshing, também conhecido como brand refresh. Por que que eu estou trazendo isso? Tem muita gente que confunde rebranding com refreshing. O refreshing, ele é quando a gente faz apenas uma nova estilização, geralmente na identidade visual da marca, onde não há nenhuma mudança na estratégia. O rebranding, ele é utilizado principalmente quando eu já tenho uma marca estruturada e ela sofre alguma mudança na sua estratégia. Depois eu abro quais são, né, ali dentro, quando a gente fala em estratégia, é muito amplo, né, a gente tem várias mudanças que podem acontecer nesse contexto. E por conta desta mudança, nós, né, profissionais aí de marca, sugerimos o rebranding. Por quê? Porque marca e negócio, nós não podemos descolar uma coisa da outra. Então, se a gente tem uma mudança no negócio, é importante que a marca reflita essa mudança do negócio. Então, por isso que nós temos o chamado processo de rebranding, que é trazer a marca, nada mais do que trazer a marca para o que o negócio quer refletir no mercado. Então, basicamente, rebranding é isso. Exato. E Lucas, eu queria saber de ti, de justamente, né, essa questão de que a gente vê muitas empresas fazendo, né, essa pivotagem, mudando tudo, pegando um rumo estratégico, e, né, colocando em outro lugar. Quando que é indicado ou necessário mudar uma marca, né? Falando, né, ainda sobre os conceitos de rebranding, você consegue, identificar isso pra gente? Oi, Caio, obrigado pela pergunta. Eu queria responder pegando um gancho que a Daniela já trouxe, né? O momento indicado para fazer um rebranding é quando tem, de fato, uma necessidade, da marca acompanhar uma mudança de estratégia. Parece um pouco redundante falar isso, mas talvez seja importante demarcar esse ponto meio, né? E por que que eu estou falando isso? Porque eu até converso muito com os meus alunos, né? A gente vive num tempo muito acelerado, com muitas mudanças de estilo, com muitas tendências se apresentando ao mesmo tempo. E eu tenho a sensação de que muitas vezes, quando a gente está numa marca ou está lidando com alguma marca, a gente acaba trazendo para a gente, né, essa necessidade de querer mudar o tempo todo. E às vezes isso não é necessário. Não só é necessário, como pode ser um tiro no pé quando a gente está falando da construção de empresas ao longo do tempo, que precisam de uma consistência, né. Então o rebranding, ele não é sempre necessário, mas ele é muitíssimo bem-vindo e estratégico quando a empresa precisa se reposicionar e se construir de uma outra forma no mercado e dos seus públicos. E Daniela, para ti, quando que você consegue trazer um exemplo de, né, ou às vezes um rebranding que aconteceu, uma empresa que você acompanhou que, né, teve um rebranding interessante, em que efetivamente era indicado ela fazer isso? Uhum. Caio, eu queria trazer aqui 2 exemplos. Então, um que é mais conhecido pelo público, porque é uma marca que todos conhecem,
e um rebranding que eu conduzi. Eu atendi um cliente que ele prestava serviços de legalização de imóveis. Então, o que basicamente é isso, né? Você quer legalizar o seu imóvel junto à prefeitura, ou você precisa obter um alvará para poder construir. E quando eu conversei com ele, eu entendi que ele não fazia só a legalização, ele fazia muito mais que isso, ele fazia uma consultoria. Então, ele prestava realmente um serviço não só operacional, mas também intelectual para os seus clientes. Só que a sua marca não refletia isso, tanto que ele assinava como legalização de imóveis. Primeira coisa que eu fiz foi conversar com os funcionários e eu identifiquei que todos realmente entendiam a empresa como uma consultoria e não somente como legalização de imóveis. Depois eu conversei com os clientes também entendiam dessa forma. Então, virei para ele e falei: olha, sua marca não está refletindo o que tanto os seus funcionários quanto os seus clientes estão percebendo da sua marca. Então, é importante você passar por um rebranding. Então, neste processo, ele passou a assinar como consultoria. Não foi só a mudança da assinatura, nós fizemos todo um trabalho também ali de repaginação da identidade visual, que estava bem antiga, mas principalmente de comunicação e linguagem para poder refletir esse novo momento dele. A empresa estava comemorando 8 anos, então foi super legal porque esse rebranding também veio em comemoração ali ao aniversário da empresa. E um outro exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo do Facebook, né? O Facebook ele passou por um processo onde agora eles adotam o nome Meta. E esse rebranding aconteceu em 2021 e ele aconteceu por 2 motivos. Primeiro, né, que o Zuckerberg ele visava muito a questão do metaverso, então por isso Meta. Então, ou seja, o objetivo de negócio mudou. Antes ele tinha um foco em rede social e depois ele passou para um foco em metaverso. E o outro ponto também é que foi justamente na crise de imagem da empresa. Então, geralmente, o rebranding também pode ser aplicado em momentos delicados como esse que o Facebook passou, que foi o escândalo do Facebook Papers. Então, um exemplo interessante de rebranding. Exatamente. Eu queria saber de ti, Lucas, eh, né, a Daniela trouxe alguns exemplos, a gente vai voltar para mais exemplos depois também contigo, mas aproveitando, né, no caso do Facebook, né, essa questão de, mudar a marca para Meta e tudo mais, hoje em dia a gente até dá um pouco de risada, né, porque ninguém mais fala de metaverso, então, né, parabéns Zuquinho. Mas quais são os tipos de rebranding? Eu tenho que fazer isso só quando eu tô com problema? Olha, não necessariamente. Eu gosto de responder, assim, essa pergunta, pensar quando que a gente precisa de rebranding, os tipos de rebranding, quando a marca está identificando algo que ela precisa resolver, né. Então, esse problema ele pode estar sendo colocado, por exemplo, porque essa marca ela perdeu o mercado, né, ou essa marca ela está desconectada com um público mais jovem e ela precisa se reconectar com ele. Ou então essa marca ela está repetindo alguns códigos já há muito tempo, que há alguns anos faziam sentido e agora talvez já não façam mais, né. Então a gente, quando vai trabalhar, né, num projeto de rebranding, a gente tem um trabalho de análise primeiro, para poder identificar, a partir dessa procura do cliente, quais desafios de fato a gente vai encarar nesse projeto, né. E aí, é muito dif não é que é muito difícil, né, mas a gente tenta planejar o que que a gente vai entregar nesse projeto, né, no início do contato, mas a partir que o projeto vai se desenvolvendo, a gente vai inclusive identificando outras necessidades. Essas necessidades podem apontar para uma mudança de nome da marca. Essas necessidades podem apontar para a permanência de alguns códigos visuais. Então, às vezes, o diretor, o time de marketing da empresa está querendo mudar tudo e a gente mostra no projeto, não, vamos manter assim, porque isso já está construído, e vamos refazer dessa forma. Então, um projeto de branding, ele pode ser pensado a priori, mas eu diria que ele é construído a muitas mãos, ao longo de um tempo bastante alongado, à medida que ele mesmo vai se desenvolvendo e a gente vai encontrando quais são esses pequenos problemas para resolver. Não necessariamente é uma crise. Às vezes é um problema de percepção que a marca precisa construir, precisa refazer, precisa entrar no mercado de outra forma. Então a gente vai, né, trabalhar em prol dessa percepção, desejada. Sim. E Daniela,
A gente falou, né, a gente, né, já até ofereceu aí alguns exemplos e tal, mas quais são os erros mais comuns no processo de rebranding, né? Tem algumas dicas sobre o que e como a gente deve fazer? Porque, né, eu acabei de colocar aí essa inclusive, eu estou com uma caneta do Facebook, Ó, né? não Tá, passou tá, pelo tá tudo, rebranding né? a sua caneta. Tá tudo aqui, integrado. Eu acabei de fazer a brincadeira, né, que, poxa, ninguém fala mais do metaverso, então parabéns ao nosso Mark por ter gastado aí bilhões em trocar o nome da empresa para algo que as pessoas não dão muita bola hoje. Mas, então, quais são os erros, assim, mais comuns que você vê justamente, né, nessa experiência das pessoas? Às vezes o próprio viés do dono do negócio está completamente errado do tipo de serviço, do tipo de valor que ele oferece, e aí às vezes, né, há essa quebra aí de expectativa. Então o que que você me traz em relação a isso? Legal. Eu queria retomar aqui um ponto que o Lucas nos trouxe, né? Ele falou da velocidade do mundo atual. Então, os empresários, todos nós, né? Nós ficamos nesse anseio de, nossa, eu tenho que mudar, tem que estar sempre mudando. Só que há um risco nisso, né? Você reforçou bem a questão do metaverso, porque o metaverso, na cabeça do Zuckerberg, seria o futuro. E a gente percebeu que não caminhou para isso, caminhou mais para o lado da inteligência artificial. Então, talvez tenha sido um erro aí, justamente por ele olhar algo, vislumbrar, mas que acabou sendo só um modismo. Então, acho que um dos principais erros é você mudar a marca por modismo ou para acompanhar essas mudanças, né? E um ponto importante, né, que você trouxe também é justamente o proprietário da marca, ele tem na cabeça dele: "Não, eu preciso mudar", mas é importante ele contar ali com a ajuda de um profissional, porque como o Lucas falou, vai ser feito um estudo de mercado, vai ser feita uma análise, para que você realmente tenha certeza de que há necessidade do rebranding, né, porque se você fizer um rebranding mal colocado, isso pode trazer danos para a marca a curto, médio e longo prazo. Então, o primeiro ponto do rebranding é justamente você pensar: "É necessário fazer o rebranding?". Então acho que essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. Exatamente. E Lucas, eu queria então te aproveitar, já que eu, havia te perguntado, né, justamente para a gente trazer esses exemplos novamente, queria que você pensasse aí e trouxesse às vezes também alguns exemplos que você considera positivos, alguns que nem tanto. Traz para a gente assim como que, como essas mudanças aconteceram e por que que elas foram necessárias ou acabaram sendo, né, não tão felizes como a gente já mencionou aqui. Legal, cara. Eu vou trazer um exemplo bastante recente que aconteceu nos Estados Unidos agora, tem 1, 2 semanas, que foi da Cracker Barrel. Eu vi isso. Isso é meio um trava-línguas para se falar, quando a gente está acostumado com português. Mas é uma rede de restaurantes norte-americana, com um estilo temático meio sulista, meio folclórico, assim, né? Um jeito de se apresentar mais acolhedor, meio casa de fazenda, né? Uma temática bem marcadamente estadunidense, né? Então é uma marca que já está estabelecida há alguns anos e eles resolveram mudar, né? Acordaram, ouviram Rita Lee, um belo dia resolveu mudar, mudaram e simplificaram o logo, que era super detalhado, tiraram uma ilustração dele, que era bastante representativa da marca, deixaram a tipografia mais limpa, né? Dá para ver claramente que do logo antigo para o logo novo tem uma performance digital melhor do novo, né? Que eles apresentaram, e dava refletindo uma mudança de estratégia, como a Daniela bem trouxe no início da fala dela, que é se reconectar com outro tipo de público, se apresentar de uma maneira mais moderna, abrir mão de alguns códigos que pareciam meio ultrapassados. E aí o que que aconteceu? Houve uma espécie de revolução cultural, Todo mundo odiou. onde até o presidente dos Estados Unidos se meteu, deu opinião, eh, quase exigindo que a marca voltasse atrás e que aquilo era um desrespeito com as pessoas que estavam acompanhando a marca há tanto tempo, que se viam representadas nela. Em geral, a gente não vê isso acontecer com tanta frequência, mas acho que é um fenômeno, assim como que aconteceu com o IMN também,
uns 4 anos atrás, mais ou menos, que marcas elas são entidades culturais, né? Elas não estão só numa perspectiva de negócio, se jogando para um público e esperando ser bem recebidas. Então, qualquer mudança que seja feita, elas vão estar sujeitas ao escrutínio público e vão estar sujeitas também a um tipo de manifestação, muitas vezes incontrolável. Então, o que a gente viu com essa marca, que não é, como eu falei, não é muito conhecida no Brasil, mas é um caso bastante emblemático, ela se viu no centro de disputa cultural, simbólica, política, econômica, inclusive. Então, quando a gente fala de branding, a gente não está falando só de cosmética, a gente está falando de uma mudança de estratégia, nada contra a cosmética também. Mas a gente está falando de uma mudança estratégica que tem impacto no negócio. A marca perdeu um valor um valor de mercado, né, um valor assim, materialmente muito grande, e ela voltou atrás. Ela praticamente pediu desculpas por ter feito todo o trabalho de rebranding, né, de se reapresentado de outra forma, e voltou atrás, falando que escutou o público, entendeu que a gente precisava seguir dessa forma. Então, acho que é um caso bastante emblemático de uma marca que, a meu ver, não tomou essa decisão de supetão, apesar da brincadeira no início da minha fala, né? Tinha um pensamento estratégico por trás, mas que na hora que foi pro vamos ver, né, na hora de lançar mesmo, na hora de ir pro mercado, de ir pra rua, precisou voltar atrás porque a opinião pública quase se voltou contra ela, né? Então acho que é um caso recente, super emblemático para a gente pensar que de fato marcas elas não estão lá só mudando de logo, né? Elas estão inseridas em diálogos, em redes sociais, em debates culturais, muitas vezes fora do controle delas e elas precisam responder a isso. E quanto mais agilmente responder, melhor. Exatamente. E só ilustrando para às vezes, para quem não conhece a marca, né, que o Lucas mencionou, é um logo que tem um senhorzinho, assim, encostado num barril de madeira e tal, e nesse rebranding eles tiraram esse senhorzinho, né, porque uma gravura tudo, né, extremamente detalhada e tal, não sei o que tem, deram essa limpeza e efetivamente para funcionar no digital, que é uma coisa extremamente importante hoje em dia, aí o Trump reclamou e o Trump tem muito tempo, né, gente? Mas, Lucas, eu queria saber de ti, já que a gente está falando sobre rebranding, a gente trouxe aqui, né? No caso, a Dani, ela trouxe, né, um exemplo de um cliente próprio e tal, e eu acredito que diz respeito, né, à pergunta que eu vou trazer, mas a gente, né, acabou batendo aí em grandes marcas, o Meta, o MM e tudo mais, mas o rebranding, ele serve só para as marcas grandes ou serve também para os pequenos e médios negócios, até profissionais, né, que são ali os seus próprios patrões e tal, eles também precisam do rebranding, eles podem se beneficiar disso. O que que você traz para mim, Lucas? Cara, o trabalho de branding e de rebranding, eu diria que ele serve para marcas de todos os tamanhos, empresas de todos os tamanhos. Mas o que a gente precisa de mencionar aqui? É, também, de novo, eu vou puxar esse gancho da velocidade, né? A gente tende a ver mudanças que acontecem ao longo de um tempo como se elas fossem imediatas. Então, quando a gente vê uma mudança de marca, né, um processo de rebranding, quando a gente é o público, a gente não tem muitas vezes a dimensão do tempo que isso, tempo que leva para ser feito isso. Que a gente está entrevistando pessoas, fazendo pesquisas, a gente está fazendo testes até o lançamento de fato. E eu estou trazendo isso por quê? Porque empresas maiores, em geral, elas vão ter uma estrutura tanto de recursos, de tempo, de time, para poder alocar para se dedicar a esse processo enquanto a empresa está rodando. Empresas menores talvez não tenham esse tempo, então elas vão precisar entender, dentro das possibilidades de rebranding, que tipo de ferramentas e como que elas vão poder otimizar esse tempo para poder tocar esse tipo de projeto. Então, eu diria que tem essa diferença de escala, né? Então, ele vale para todas, mas é importante entender a realidade do negócio para saber como que você vai alocar os recursos para tocar isso, porque não dá para parar a operação de uma empresa inteira para um projeto de rebrand. Isso não tem como contratar uma consultoria, se isso precisar ser feito internamente. É importante dimensionar o projeto para que isso não tome ou proporções gigantescas, como peça a operação, ou que a operação acabe ganhando em importância demais e o projeto acaba sendo deixado de lado. Inclusive nisso que o Lucas mencionou, essa questão das pesquisas, as pessoas elas esquecem que esse, né, que esse, estágio ele efetivamente acontece e ele é extenso e ele é muito assim, eu falei eu fui entrevistado para o rebranding da Pepsi em 2000 e blé,
E se a Pepsi hoje tem um logo melhor, é por minha causa, que me entrevistaram. Mas, Daniela, Esse é um ponto legal que a gente tá sim, esquecendo, né? sim. Oba. Não, exatamente. E, Daniela, você trouxe, né, esse exemplo do seu cliente, mas é interessante justamente isso também, dessa questão do rebranding, quando a gente leva em consideração de que também há uma necessidade de você criar um histórico para fazer sentido ele ser mudado também, né? Nessa questão de que a partir do momento em que, ah, não, mas eu não tenho nem identidade visual, eu não tenho nada, então não há um rebranding a ser feito, há um branding a ser feito, né? Então eu acredito que é interessante a gente falar também essa questão de que em negócios menores, profissionais, né, que são os seus próprios, né, o seu CEO de e-mail, o bem conhecido CEO de e-mail hoje em dia, isso serve para eles também, né, efetivamente pensar na sua estratégia, pensar na maneira com que você comunica, também com o seu dia a dia, se isso está conversando, né. Sim, Caio, eu gosto de falar que por mais que esse empresário, né, ele é pequeno, possivelmente o que que ele fez? Ele não fez um processo de branding como você falou. Ele foi lá, fez uma logo e pronto, né. E a gente já explicou aqui que isso não é branding. No entanto, eu acredito muito que marca não é só também, o papel ou as pesquisas, a marca ela é viva. Então é o que se comunica, é o que os funcionários dizem. Então, de certa forma, existe uma marca, só que ela não está formatada como tal, Nem sempre né. está sendo bem comunicada. Exato. Então, quando eu vou trabalhar com essa empresa pequena, que muitas vezes não fez um processo de branding formal, então não tem um manual de marca. Se eu pergunto qual que é a essência da marca, a pessoa vai me olhar e vai falar: "Que é isso?", né. O que que eu faço? Eu faço justamente esse resgate histórico para entender qual que é a essência da marca. Então eu meio que faço um branding para depois fazer o processo de rebranding, porque a marca existe, só que ela está intangível, né, então ela está na boca do CEO, na boca do funcionário, na assinatura de e-mail, então é importante olhar para todos esses códigos, decifrar e entender o que que aquela marca está querendo dizer, entender se aquilo está fazendo sentido, para aí depois você partir para o processo de rebranding ou não, porque você pode identificar também que não há necessidade, né. Então, só reforçando aqui, como o Lucas falou, né, tem processos de branding que eles são extensos, principalmente de marcas como a Pepsi. Mas para uma marca pequena também é possível você fazer um processo ou de branding ou de rebranding com um processo mais enxuto. Por exemplo, para os meus clientes, eu aplico um processo de 10 entrevistas, né. Então, você deve ter sido o milésimo entrevistado na Pepsi, né, eles devem ter falado com muitas pessoas. Então eu também falo, só que o que eu faço é reduzir a quantidade. Então, se a pesquisa levar 6 meses, eu faço a pesquisa em 1 mês. Isso reduz tempo e reduz custo também para o empreendedor. No entanto, ele tem que entender que isso vai ser um investimento para ele, porque hoje, em inteligência artificial, quem que o ChatGPT vai referenciar? Aquela marca que é conhecida. Então, se a sua marca não é conhecida, possivelmente ela não vai ser encontrada, por exemplo, no ChatGPT. Por isso que branding e rebranding é muito importante para marcas de todos os tamanhos. É, eu queria agradecer, Daniela e Lucas, né, por terem aceitado o nosso convite, por terem aí oferecido tanto tempo quanto o conhecimento de vocês para a gente hoje. Muitíssimo obrigado, espero que a gente tenha novas oportunidades de bater papo aqui no Lifelong Cast. Obrigada mais uma vez pelo convite, prazer, e obrigada também, Lucas, pelo bate-papo. Valeu, Caio. Obrigado pelo convite. Obrigado, Daniela, também. Foi um prazer estar com vocês, mesmo que à distância, mas estamos juntos. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Eu fico por aqui, te vejo no próximo.